Você consegue lembrar quais bandas você passou até chegar no Aviões? Ou foram poucas? Ou foram muitas? Sim, Porque tem gente que consigo. foi muita, tem gente que foi poucas. Não, não são poucas, mas também não são muitas, né? São, acho que, assim, eu não contando pela parte da minha cidade, a minha cidade eu dancei, tipo, eu comecei na realidade na banda da minha tia, Certo? né? Da banda da minha tia, eu dancei numa banda, a maiorzinha, que era da minha cidade. Dancei umas duas, vamos dizer. De lá eu fui para Manaus, que eu dançava na banda maior de Manaus, que era Rabo de Vaca, Sim, muito conhecida, se eu falar que muitas pessoas que eu seguem conheço conhecem. também. E de lá, da Rabo de Vaca, eu já vim para Fortaleza, que foi a primeira banda que eu dancei em Fortaleza, foi a Sacode. Que eu Sacode. cheguei no mesmo dia, isso, foi a primeira banda que eu dancei aqui em Fortaleza. Que no dia que eu cheguei, o Adriel, já vinha conversando com o Adriel, e o Adriel no mesmo dia me levou no escritório, e no mesmo dia eu já entrei na banda. Então, tipo assim, foi muito rápido. Eu já cheguei, já consegui emprego praticamente em Em Fortaleza. Fortaleza, De lá, Em Fortaleza era uma loucura para as mulheres bonitas, né? Para dançarina chegava, ficava tudo isso. louca, né? As bandas ficavam tudo louca atrás. Não, eu cheguei muito alta, né? Muito alta, morena, natural, sem cirurgia nenhuma. Mas, assim, eles gostavam desse perfil de mulher grandona e alta. E eu era naturalzinha mesmo, Sim. né? Só que sempre fui muito alta. Sempre fui uma das mais altas, na realidade. Eu e Kenatia. E de lá, do Sacode, Pronto. De lá eu ia para Solteirões. Comecei a ensaiar nos Solteirões, né? E quando eu ia estrear a Bill, que é o Anderson Medeiros, que é o coreógrafo hoje da gente, que sim, foi do Aviões, do Wesley, tudo, que na verdade eu vou indo e eu venho junto também, entendeu? Porque, tipo, quando eu ia estrear nos Solteirões, ele pegou e me levou, assim, meio que escondido lá na Bill, e a Bill falou assim, você tem que botar essa menina aqui na banda, você vai gostar dela, ela dança estilo fulana que você gosta e tudo. Aí na mesma hora eles me pegaram. Eu só não viajei na mesma final de semana, devido não ter ainda esse negócio de sapatos, as roupas, de organizar. E aí dali eu já fui, não estreiei nos Solteirões, já estreiei na Garota Safada. Que eu já fui logo pegar as coreografias na estrada cara, mesmo. você ficou quanto tempo na Sacode? Na Sacode eu fiquei quase um ano. Se eu não me engano, foi quase um ano mesmo que eu dancei lá. Você saiu por quê? Porque você queria ir para uma banda de mais visibilidade? Sim. Eu saí porque eu me operei, eu fiz uma lipo, coloquei silicone. E aí eu meio que já ia estrear nos Solteirões para que, tipo, ser uma vitrine Sim, para mim, porque eu sou bem direta. Meu foco sempre, quando eu vim de Manaus, meu foco sempre foi as grandes. As grandes não sim, desmerecendo as outras, porque todo mundo queria dançar na Garota Safada ou no Aviões. Todo mundo que dançava, fazia cirurgia, fazia tipo um investimento para isso, para chegar nessas sim, maiores. Como eu disse, não desmerecendo as outras, porque as outras, elas tipo é um salto para você chegar nas maiores. E toda menina quer dançar, queria na época dançar, ou na com Garota ou no certeza. Aviões. E e com certeza não ia deixar de ser o mesmo. Então, eu ia para Solteirões para isso. Só que aí a Abby falou assim, de jeito nenhum, porque ele já conhecia meu trabalho pela Rabo de Vaca, desses vídeos, essas coisas, né? E a gente se identificava muito. E aí eu fui e já entrei na Garota Safada. Aí da Garota Safada que eu fui para E Aviões. quando você fez a cirurgia? Você estava em qual banda? A primeira cirurgia. Tava na Sacode. Qual foi a primeira cirurgia? Foi uma lipo e foi o silicone. Quantas cirurgias você tem hoje? Eu devo ter umas, A eita. caneta caiu, porque o povo não gosta de falar, não. Eu tenho um silicone, eu tenho um silicone. Aí depois, de um ano atrás, vamos dizer um ano e pouco, eu fiz uma mastopexia. Aí eu tenho uma lipoescultura e uma lipozinha normal que me acompanhou junto depois que eu tive filho, né? Sim, Que eu tive a primeira filha. Com a mastopexia e uma lipo. E antes disso eu tinha feito nariz também. Mas de cirurgia é só isso que eu tenho. São, no total, 3 lipo, uma com lipoescultura, silicone, outra mastopexia e seu nariz. silicone é o quê? Bumbum e seio? Não, só seio, não tenho silicone no bumbum. Tudo que eu tenho foi tudo injetável no bumbum. Que foi de gordura, que eu te fazia as lips, sempre a gente ia modelando com Entendi. gordura e tudo. Afasta mais um pouquinho que tá aqui, ó. Aí, perfeito. Aline, você pagou pelas cirurgias ou pagaram? Tipo, alguma banda chegou a pagar para você
e davam desconto. Pagou assim, né? Pagaram, mas se descontavam, então se davam de presente. Não, a minha primeira lip, meu peito, meu namorado me ajudou. Eu tinha um namorado na época de Manaus. Ele me ajudou, só que depois, no fim do relacionamento, eu devolvi o dinheiro para ele, porque meio que a gente meio que deu uma discutida, ele não queria aceitar o final do relacionamento, então estava com outra pessoa, essa outra pessoa que estava comigo me ajudou a devolver o dinheiro Sim, para ele. Ficamos kit. Quando eu fui para aviões, eu era muito. Teve uma fase que eu fiquei muito grandona. Não que eu aplicava nada, malhava, porque eu já estava grande sim, mesmo, já de perna, de bunda, e aí eles queriam que eu ficasse mais sequinha. Eles estavam mudando um pouco o padrão sim. do balé, querendo colocar umas meninas mais magrinhas e tudo. E eles sentiam que achavam que eu estava muito grandona, né? Acabou que eu saí e fiz outra lipoescultura, só uma lipoescultura mesmo. Enxertei a gordura no bumbum de novo, para dar aquela modelada de novo, deixar o bumbum grande, mais fininha, só que mais fininha. E foi quando eu fiquei bem magrinha. Essa cirurgia foi o Isaías que deu para mim de presente. Ele me deu essa cirurgia de presente, que foi essa Quem lhe deu? lipoescultura. Eu não paguei. Ele deu para mim de Tá, presente. Isaías. Ele me deu tanto de presente, eu fiquei um pouco em dúvida. Quando eu saí do avião, que eu engravidei, se ele ia, tipo assim, descontar. Ele não Que descontou, ele me massa. deu de presente, ele cumpriu a palavra e não Que ma... descontou. Eu saí da banda, ele me deu realmente Você de sabe que eu presente. entrevistei a Dani e a Jeane e elas disseram, e eu perguntei isso a elas, porque existe essa lenda que o Isaías dava para as meninas ou obrigava as meninas a fazer cirurgia. Não sei se era o Isaías ou a Aviões, a empresa. E as meninas disseram, e tanto Dani quanto Jeane disseram, não, nós pagamos, então você foi a primeira que me disse, pelo menos que eu entrevistei até agora, que disse, não, ele me deu, ele me deu. Não, ele me deu, eu não poderia mentir, até porque na época eu namorava com o pai da minha primeira filha e ele sabia Faz tomar um disso. pouquinho, faz tomar um pouquinho, Tanto que ele. faz tomar mais. Pronto. E, tipo assim, não era uma coisa escondida, porque, tipo, meu namorado sabia, né? Porque o pai da minha filha, da minha primeira filha, né? Do meu primeiro casamento. Ele sabia que ele ia me dar de presente, porque ele tinha me prometido. Uma vez a gente saiu e a gente bebendo, todo mundo brincando, ele prometeu. E aí a Josi, até a Josi falou bem assim, mulher, vai, sai pra fazer a cirurgia, porque se ele disse que vai te dar, ele vai te dar. Ele não abre a boca para dizer para ninguém que vai dar a cirurgia sem dar. E ele me deu. Eu não sabia. Para mim, ele pagou, deu o cheque, tudo pro médico, eu operei, fiz tudo direitinho. Só que eu tinha essa dúvida quando eu saí da banda. Só que eu sempre fui muito próxima dele, eu sempre gostei Sim. dele, a gente sempre saía para as festas, eu ia com o namorado. Quando eu era solteira, eu saía com ele. Quando eu tinha namorado, eu ia mais meu namorado com ele também. Eu sempre tive essa amizade com o Isaías. Eu nunca tive nada de rixa com ele, de coisa, não. Eu sempre tive de conversar, de brincar nas viagens, de sair nos shows e tudo. Eu sempre tive essa ligação com ele. Então, realmente, ele me deu de presente. Você sabe de alguma outra dançarina que ele deu mesmo? Ou só você? Certeza, eu não posso dizer, porque eu não Certo. sei, né? Porque, tipo assim, é uma coisa que não tem como eu Até saber. porque é muito Porque essas sigiloso, coisas, né? não tem como. É só se a pessoa chegasse para mim e tivesse falado. Mas nenhuma chegou e me disse assim, de verdade, Aline, não, ele pagou a cirurgia para mim, diferente de mim. Que eu sempre falei para todo Tu mundo que sempre foi ele que falou, depois que eu saí da banda, que foi ele que tinha me dado, porque não tinha problema nenhum em tipo, falar não isso. ficou aquela coisa. E ele, na verdade, e a gente, na realidade, a gente falava assim, você tem que me dar a cirurgia porque você que quer que eu emagreça, que eu fique mais magrinha, já que você está mudando o padrão da banda, para você não me tirar, então você tem que pagar a cirurgia para me ficar magrinha, para ficar no padrão que você quer. Então é você que tem que me dar, porque eu já tenho cirurgia, eu não precisava sair para fazer cirurgia, É. né? Então, como ele queria que eu ficasse mais magra, claro que ele tinha que pagar. Tanto que eu fiz uma lipoescultura tudinho, botei mais magra que todo mundo. Ô, Aline, afasta mais um pouquinho de novo. Eu vou te dirigindo na live porque você não tem noção quando corta. Tá? Ô, Aline, quando você Eu contou. me empolgo, eu vou Afasta rir. mais, afasta mais, afasta mais. Afasta. Aí. Aí essa posição tá boa. Quando você falou para as meninas, porque segundo Dani, Stephanie e Jeane, elas pagaram. Não sei se você dançou na mesma época que elas, mas. Mas eu dancei com a Giane só, porque quando eu entrei no lugar da Dani Stephanie. Ela tinha saído e eu entrei no lugar dela. Eu sei tanto que era no lugar dela porque eu usava as roupas dela. Entendi. Quando eu entrei. Quando você falou. Mas a Giane, pelo que eu sei da Giane, realmente, o que eu sei dela, que eu tinha uma proximidade com ela, uma amizade com ela, realmente quem pagava a cirurgia dela era ela. Quando você falou para as meninas que
Isaías ia pagar o que ele tinha pago. Tipo, não ficou meio que, deve estar dando pro Isaías, não sei o quê, deve estar ficando pro Isaías, uma fofoquinha entre elas, ou se ficou, ou você não soube, não? Não, porque eu não tinha muito isso com as meninas. Eu sempre fui muito aberta com as meninas. Eu acho que uma coisa que até a Solange falava, eu não tinha muita tapas na língua, eu sempre falava. Tipo, se eu ficava com a pessoa, eu falava, eu não tenho frescura, eu não tenho filtro. Não acho que precisa estar falando Claro. hoje em dia. Mas na época eu Sim. falava, eu era uma mulher solteira, desimpedida, eu não devia nada a ninguém. Então, eu não tinha esse negócio de fazer sigilo, eu não fiquei com a pessoa e ter ficado. Eu, quando eu ficava com a pessoa, eu falava e pronto, eu fiquei e pronto. Afasta mais, afasta mais, afasta mais. Solteira, não tinha problema nenhum em falar. Mas na época você ficou com ele, não? Chegou a ficar? Ou eram só amigos? Já fiquei com ele. Fiquei logo depois de um tempo que eu entrei, eu fiquei com ele. Mas, assim, acho que foi poucas vezes que eu fiquei com ele, não foi muito. Depois a gente ficou muito na amizade, porque depois daí eu já comecei a namorar. E eu comecei a namorar sério. Perfeito. E aí a gente já saía na turma, ele já na época namorava já uma amiga minha, e eu tava namorando com essa pessoa que é o pai da minha primeira filha. Então a gente saía pra festas, todo mundo junto. Todo mundo solteiro, né? Eu nunca tive problema nenhum. E quando ficou era todo mundo solteiro, ninguém era casado, ninguém tinha namorado, então... Com certeza. Ó, o pessoal tá pedindo aqui para eu entrevistar. Pronto, eu já tô terminando. Aline, responde se quiser. O Léo mandou aqui. Você já ficou com o Wesley? Deve ser o Wesley Safadão. Eu respondo, não tem isso. Se eu já fiquei... É o que eu vi? Se eu já fiquei com o Wesley. Nunca fiquei, gente. Nunca gostei muito de ficar com o patrão. Não dá certo. Ainda mais que você convive e, tipo assim, nunca fui muito fã. Porque... Estão me ouvindo direitinho? Show de bola agora. Perfeito. Pronto. Nunca gostei de me envolver com cantor da banda, porque eu acho que meio que tira um pouco aquele respeito, né? Sim. Eu não tenho que esconder, sabe? Eu tinha uma relação bem bacana com o Wesley na banda, porque ele brincava muito comigo no palco, muito, muito mesmo, Sim. Na minha época. Mas, assim, nunca passou disso, entendeu? Mas nunca fiquei com ele. Nem com ele, nem com nenhum outro cantor que eu tenha trabalhado dançando. Ó, alguém mandou aqui. Aline, você já teve atrito com dançarina durante a banda? Com alguma outra dançarina? Atrito, não. A gente já teve algumas discussões, algumas diferenças de opiniões diferentes, eu com uma, pessoa com outra. Já tivemos, sim, uma discussão veia besta, mas nada demais. Nada de atrito, de ficar aquela rivalidade, aquela raiva, aquele ódio, de jeito nenhum. Mas claro que a gente já bateu boca. Convivência, né? É super normal, gente. A gente bate boca com as pessoas dentro da nossa própria casa. Por que não vai bater boca com várias outras mulheres que você convive no meio da estrada? Ainda mais eu que tenho um gênio forte, que eu sou cheia das razões ainda, que eu sempre quero estar certa. Ô Aline, você lembra quem era a formação da garota quando você entrou? De balé? Quando eu entrei mesmo, era Kenátia, Ingrid Samara, Lani Cavalcante, Vanessa Carvalho, Nájila Daiane... 5, né? Será que tá me faltando? Como era aquela? A que dançou até na Calypso? A Flávia. Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais de alguém. Eu não sei se eu tô me esquecendo. Às vezes eu devo estar esquecendo de uma só. Mas for essa Ficou formação amizade aí. com alguma delas? Amizade pra vida. Não amizade... Porque tem gente que você traz pra vida, vira amiga. Tem gente que você é só colega. De todas a Kenátia. Porque a Kenátia, depois daí, eu já fui dançar com aviões com ela, né? Mas a Nájila ainda tem um contato ainda de falar com ela de vez em quando. Mas não é que seja, né, aquela amizade, né, muito próxima. Mas eu ainda tenho, a gente ainda fala no Instagram e tudo. Não tem nada contra, de jeito A Nájila é... quem também... lembrei, a outra é a Dayana Figueiredo. Que até mora aqui em São Paulo, que eu tenho amizade com ela até hoje. A Nájila eu lembrei agora, eu mandei direct para ela, acho que tem umas 2 semanas, ou foi semana passada, ela ainda não me respondeu. Então você que é fã da Nájila também, quiser, vai lá no direct dela ou no feed, que é mais fácil ver, e pede para ela me dar a entrevista.
Ó, eu tô vendo aqui os fãs falando. Gente, a Karine entrou, ele tá perguntando da primeira formação. A primeira formação não tinha a Carla Cris entrou depois. E a Karine também foi depois, gente. Ele tá perguntando da primeira formação. Quando eu Isso. entrei na banda, quem estava no balé. Foi essas que eu falei. Ó, o blog dos famosos mandou aqui. Aline, como está a sua relação com a Thaís Leia? Maravilhosa. Já discutimos bastante, já brigamos bastante no aviões, mas assim, muito tranquila, muito tranquila, muito tranquila. Porque a Thaís, ela é uma pessoa boa, gente, muito boa de coração. Esses atritos dela é porque a gente diz que ela é furducenta, essas coisas, ela briga. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho o que falar dela, né? Eu não tenho o que falar, que é uma pessoa muito maravilhosa. A gente teve nossos atritozinhos, mas é por coisa besteira, gente. É como eu digo, a gente briga com o irmão, com o marido, com o pai, com mãe, com todo mundo. Por que não vai brigar com uma pessoa que você tá ali dormindo praticamente do lado, 24 horas junto? Sim. É normal, mas nada demais. O pessoal botou aqui. Entendeu? Quando você foi da garota, você chegou a trabalhar com a Milady? Não, quando eu entrei na garota, ela era esposa do Wesley. Como era o Isso. tratamento dela com vocês, assim? Não, o primeiro dia que eu entrei, ela me viu, eu estava na casa da Bill, ela me viu, ela me elogiou, ela gostou muito de mim, disse que eu era muito bonita, me tratou super bem. Só que depois, ela falava muito pouco com a gente, mas eu achava que era o jeito dela e eu ficava na minha. Eu sempre fui na minha. Eu sempre só falei com quem falou comigo. Quem não falava comigo, eu também não estava nem aí. Eu estava lá, era para trabalhar e pronto. E não ligava, né? Eu falava com as pessoas que falavam comigo. Mas dizer que eu tenho alguma coisa para falar dela, eu não tenho. Eu ia mentir, né? É porque, vai ver também, era o jeito dela também, não queria estar assim. Isso, cada pessoa tem seu jeito. Tem gente que às vezes já se magoou com as pessoas e não quer mais cometer o erro. E às vezes acha que se envolver demais vai quebrar a cara de novo. Então, Claro. eu respeito, né? Talvez possa ter sido uma experiência que ela teve antes de eu entrar, né? Mas assim, ela falava comigo às vezes, mas não era nada demais. Mas eu também não via ela também com uma amizadezinha com ninguém. Então eu achava que era o normal dela. É porque cada um tem seu jeito. A partir do momento que ela já não fazia mais, pelo menos no meu ver, eu nem conheço a Milady, mas eu acho que a partir do momento que ela já não fazia mais parte da banda, já era esposa dele, acho que ela não queria mais estar se metendo. Ou não, né? Cada um. Não queria. Eu não sei o que era, né? Mas eu sei que eu levava isso de boa também. Eu sempre fui muito na minha. Eu sempre fui muito distraída, né? Eu chegava, às vezes, nem prestava atenção quem estava ao redor. Muitas vezes a pessoa pode falar, você não deve ser muito metida. Não, é que eu sempre fui muito distraída. Eu era muito ligada, que eu tinha que entrar ali para dançar, fazer o meu trabalho, que é o que eu mais amava. Então, era aquilo que importava para mim. Quem falava comigo ou não falasse, para mim não tinha diferença nenhuma. Só que, assim, com todos que eu trabalhava ao meu redor, todos eu tinha amizade. Não tinha amizade com ninguém. E com a Isabela, lá na Aviões? A Isabela, né? A mulher do Xande, esposa do Xande. Ela falava sempre comigo, sempre me cumprimentou. Inclusive, eu fui convidada para o casamento dela e do Xande. Fui uma das convidadas, ela deve ter convidado umas 4. Dentro dessas 4 eu estava. Ela sempre comentou, depois que eu saí da banda, que eu encontrava ela me cumprimentava do mesmo jeito. Dela não tenho que falar nada mesmo. Ela sempre me tratou super bem, falou comigo como sempre falou com todas. O blog dos famosos mandou aqui. Peraí, deixa eu fazer logo a do Antônio aqui, o Antônio Vasconcelos. Qual banda você gostou mais de trabalhar? Eu acho que é entre Aviões e Garota. Qual você se sentiu mais realizada? Na Garota, certeza. Porque a Garota tinha aquele negócio daquele swing, aquela coisa meio puxada pra swingueira. Então era muito a minha praia, era muito a minha vibe. Eu gostava de dançar, eu me sentia realizada. Era uma coisa assim que eu não conseguia... não consigo te descrever até hoje o que era dançar lá, mas eu amava demais dançar lá. Era muito a minha vibe. Eu acho que a maioria dos meus fãs, se você perguntar, vão dizer que gostam muito da minha fase do Aviões, mas gostam muito mais da minha fase da Garota. Porque o ritmo era diferente, as coreografias eram diferentes, a não ser depois que a Bia entrou um pouco no Aviões, que mudou um pouco as coreografias, né? Que começou a ficar mais aquelas quebradeiras, mais aquelas coisas. Mas, assim, era muito a minha vibe. Aline, vocês eram um time e são até hoje, porque Solange continua, mas são um time de mulheres bonitas, gostosas e atraentes. E simpáticas, lógico, e dançam muito.
Eu fiz essa pergunta para Dani, Stephanie, vou fazer para você também. E o blog dos famosos fez aí essa pergunta, já subiu a pergunta, mas eu vou fazer. Vocês recebiam muitas cantadas de empresários querendo sair com vocês, tipo, pagando para você sair com vocês, como se para meio que fazer programa, para ser bem direto. Acontecia isso com vocês? Não, sempre tem. Sempre tem. E às vezes não é nem de empresário de cima de palco, não. Às vezes vem um intermediário que vem fora do show, que pega, consegue seu WhatsApp e vem aqui e te oferece, fala que fulano quer sair com você, que te dá isso, que te dá aquilo. Dentro da Garota Safada sempre teve isso. Agora cabe você aceitar, né? Mas sempre tem, sempre tem. Assim, depois, eu não tinha, muito essas propostas, não. Eu não tive muito, assim, essas propostas, não. Muito, não. Foram muito poucas. Foram mais na época que eu cheguei em Fortaleza, que eu nasci que eu fui pra Garota, depois da cirurgia. E ali foi no avião, já não tinha mais tanto essa abordagem de pessoas querendo sair. Eu já não tinha mais tanto quanto na época que eu entrei na Garota, né? Que eu acho que na época que eu entrei na Garota Safada, era muito normal isso. Era muito normal ter homens que iam no show e que queriam as meninas, que ofereciam isso e aquilo, não sei o quê. Mas aí você aceitava ou não. E também não está errado, não. Não está errado, não, em aceitar. Se é solteira, não sei o que estão pagando, que mal tem. Eu também sou desse. Eu não gosto nem, às vezes, muito de expor a minha opinião. Porque tem pessoas que entendem e tem outras pessoas que criticam. Mas eu acho que cada um tem sua vida e faz o que quiser. Eu estava conversando. Tinha alguma dançarina do Garota que você não gostava? A Diane mandou aqui. Deve ser da Diane. Não, eu tenho que ser sincera, né? Quando eu entrei na Garota, eu tive um atrito assim com uma pessoa. Não foi um atrito assim de... Na verdade, a gente meio que não se batia, não sei. Cortou aí, fala aí. Não sei se era cortou o áudio, fala aí o nome de novo. Pronto. Não, eu não falei o nome da pessoa então, ainda. Eu tive um atrito com a pessoa, mas eu não posso dizer pra você que eu não gostava dela, porque eu acho que eu dizer que não gostava dela, acho que é uma palavra assim muito forte, porque eu tinha que ter algum motivo para não gostar dela. Eu acho que a minha entrada meio que causou alguma coisa nela, pelo fato dela ser muito bonita, por ela sempre ser a morena que chamava mais atenção. E eu chegar outra morena que dançava muito, que era alta e que se destacava muito. Então, eu acho que isso, ela ficou mais enciumada do que outra coisa. Porque sempre o lugarzinho da morena era dela. Que era tudo loura e ela era a única morena. Ela e a outra pessoa, mas ela era super amiga da outra. Só que a gente teve umas leves coisas que não se entendia muito. Então, era uma atrito assim besta, eu achava super besta. Uma hora ela falava numa boa comigo. Outra hora ela já estava estranha, outra hora quando bebia tinha uns comportamentos estranhos, umas coisas de ciúme, mas eu levava. Já tivemos uma discussão uma vez, eu nunca esqueço, dentro de uma van, né? E aí depois de sair, ela saiu da banda. Né? Não foi a Nájila. Estão falando aí que foi a Nájila. Não é a Nájila continua a banda. E depois ela saiu, agora, acho que eu não preciso nem falar o nome dela, porque eu acho que não convém, né? E aí, hoje eu falo com ela, a gente não tem problema. É porque eu não quero ser falsa, não quero mentir. Eu quero falar que eu tive esse problema lá dentro. Não preciso contar detalhes, mas eu acho que causou isso, acho que super normal. Acho que se também fosse comigo, se fosse ela entrando no lugar que eu já estava, eu também sentiria ciúme. Eu acho que é super normal sentir ciúme. Uma pessoa que você passou há anos dançando numa banda e uma outra pessoa veio e chegou e meio que puxou um pouco o seu espaço, os olhares não ia mais tanto para você, mas ia para outra junto. Eu acho que causou isso, mas dizer para você que eu tenho raiva dela, que eu sentia a raiva dela, isso não. Mas a gente teve sim um atrito, eu não posso mentir, porque eu não gosto de mentir. Se eu tô aqui para falar, eu vou falar a verdade. E a gente, depois disso, ela saiu da banda, e aí a gente passou muito tempo sem falar, depois passamos um tempo, se encontramos, se falamos como se nada tivesse acontecido, e a gente hoje se fala de boa. Entendeu? Normal. Eu imagino a briga de vocês, deve ser. Sai daí, gorda, porque não é gorda, mas aí uma quer ofender a gorda, vai ajeitar esse mega ré. O pior que não. O pior que não foi isso. E o pior que não foi esse tipo de briga da gente, tipo, ficar dizendo, ai, você é feia. Não era esse tipo de coisa. Eram as coisas porque uma não aceitava a opinião da outra, ficava brigando e se batia mesmo, entendeu? Mas assim,
Gente, é super normal. Do jeito que eu postei dançar em outra banda e tenho 30 com outra pessoa. Mas, gente, saiu dali, passou aquele dia, acabou. Acabou. Não tenho mágoa, não tenho raiva no coração. De jeito nenhum. Deus que me perdoe. Talvez se eu tenha feito alguma coisa para ela que machucou ela, hoje eu peço desculpa, peço perdão. Não era a minha intenção, eu era imatura. Hoje em dia eu tenho 34 anos, não tenho a cabeça que eu tinha antes. Era uma banda grande, era a minha primeira banda grande para mim. Então, tipo, foi a minha primeira experiência, ela não já vinha de outras, né? E, tipo assim, aquilo ali para mim era um sonho. Eu estava realizando meu sonho. Eu não queria disputar com ninguém, eu não queria ser melhor que ninguém. Mas eu também queria o meu espaço, eu também queria brilhar, né? E acho que é normal. Tem essas coisas mesmo, né? É super normal, muita mulher. Ela era bonita, eu era bonita, tinha um monte de mulher bonita. Claro. Né? Mas às vezes tem uma que faz uma, né, ciúme a outra, mas eu acho super normal. Quando vocês já chegou assim de ir pro programa a nível nacional, digamos assim, sei lá, ia pro Faustão, e no caso da Aviões, eram 8 meninas na Aviões? Era 7 para 8, mais ou menos. Era iam isso aí todas ou iam algumas só? E se iam algumas, se tinha aquela rixazinha, porque aquela, não, quem vai? Não, você me fez a pergunta, eu vou rasgue. Teve uma vez, eu vou rasgar. Teve uma vez que iam levar tudinho, inclusive umas novatas, e não iam me levar. E aí, meu filho, eu não deixei baratinho. Eu liguei logo pro Isaías. Eu falei, como é? Todo mundo saiu do balé, entrou um monte de menina nova, todas vão. Aí, justamente, eu que nunca fui em programa de TV, tô aqui dançando já há tempo. Eu não vou? Como é? Como é essa história? Não tem como aceitar um negócio desse. Não, mas não foi eu que escolhi, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas você é dono? Ou você tem como dizer, ou a Aline vai, fulano e Beltrano vai. Mas a Aline é mais antiga, ela tá mais tempo aqui, ela nunca gravou TV. Por que eu vou excluir ela, que tá mais tempo, e vou botar as que chegaram agora? E eu sei que depois disso a gente desligou a ligação, ninguém foi. Depois do que eu falei isso, ninguém Pegou foi. Fogo, toca fogo, cabaré. Eu sou muito sincera, eu fiquei muito sentida. Eu peguei logo o telefone, eu tinha amizade com ele, liguei pra ele e falei. Eu sei que depois de sair, ninguém mais do balé foi. E quando teve o Mais Você, aí eu já fui. Inclusive, foi depois da minha liposcultura, né? Que eu estava bem magrinho, com o cabelo mais claro. Aí eu tá igual a esses aí, a história da revista Playboy, né? Que saiu a Dani, a Rose, acho que foi a Thaís ou foi a Daiane que saiu na Playboy? Foi a Daiane. Foi a Daiane. E aí, foi a Dani Lopes. Dani contou aqui que saiu mais foto dela e as meninas ligaram para a revista e teve uma maior confusão. Aí depois o Zé disse, pois agora não vai ter mais lançamento de revista. E depois ia sair outra Playboy com mais 3 dançarinas. Acabou, foi tudo. Vamos acabar logo esse cabaré. É super normal, gente, isso. Eu liguei, mas porque eu falei assim, cara, eu não tenho inveja de ninguém. Eu só acho que o justo seria eu ir, porque eu tô mais tempo aqui nessa bagaça, né? Aí vai renovar, eu vou ficar por quê se eu nunca gravei TV? É quase assim, eu vim lá de Manaus pra chegar aqui, não ir. Não vai. Aí eu falei, como assim? Aí tá um tempão, trocou um monte de dançarina, saiu uma, entraram as outras. Aí todas vão, eu não vou por quê? O que é que elas têm que eu não tenho? Como assim? Não é assim, eu danço igual a elas, trabalho igual a elas, mereço tanto quanto elas. É isso mesmo, tá certo, tem que botar ordem naquele negócio. Mas menino, tem que ser assim mesmo. Ó, estão perguntando aqui umas 1000 vezes se você já brigou, se dava bem com Perla. Sim, gente, muito. Muito. Desde quando ela entrou na banda, eu sempre recebi ela de braços abertos, muito bem. Sempre foi muito. Acabo que eu posso dizer para você que uma das pessoas que mais estavam do lado dela quando ela entrou no Aviões foi eu. Era uma das que mais apoiava ela, enquanto muitas outras não queriam ela de jeito nenhum. Ela pode dizer, se perguntar dela, ela vai falar que era uma das pessoas que mais apoiava e conversava com ela. Agora eu parei para pensar. Já tinham dito. Vamos voltar aqui, galera. Vamos no meu pensamento. Eu era uma novata. Vocês que estão aí são as novatas. Vai todo mundo pra TV, o primeira ordem. Só não vai a Aline. A Aline vai dar um fecha que quase derrubar a 3. Aí não vai ninguém. Vocês iam ficar puta com a Aline. Ô, Aline, depois. Eu falei pra...
E eu não tenho boca fechada, não. Eu falo logo, viu? Eu cheguei logo falando. Eu liguei logo pro Isaías, falei na frente da mina. Você acha um negócio desse? Um tempão que eu tô dançando nessa banda. Aí vai todas bonitonas e vai só eu ficar. Que conversa é essa, menina? E tudo meu, eu já ficava logo brava, eu pegava logo ar, porque tudo meu era muito de pegar ar, né? Eu sempre fui muito de pegar ar. Você ia dar certo trabalhando com a Dani, viu, Dani Stephanie? Você não trabalhou com ela, não, né? Não, porque ela saiu, aí eu entrei. Você ia dar certinho com a Dani. Depois de um tempo ainda. Depois de um tempo. Não foi logo que ela saiu, eu entrei, não. Foi depois de um tempo, foi que eu entrei. Porque eu saí da garota, aí eu fui pra lá. Vamos lá aqui de pergunta aqui da galera. Tem muita pergunta. Aqui, ó. Quem foi o coreógrafo do Aviões do Forró quando você chegou na banda? O Eric Cardoso. A gente estreou, inclusive a gente viajou para Salvador de ônibus. O povo ia para lá de avião e a gente foi para Salvador. Pegamos uma estrada, só eu e ele e os motoristas. Aí eu estreiei com ele. No mesmo dia que ele ia estrear na estrada, eu estreiei. Mas não estava a Diva, não? Coreografando? Ela estava, mas aí eles tinham acabado de contratar o Eric. Então, quando me contrataram, foi a Diva que me colocou no avião junto com a Kenati. A Kenati me indicou para a Diva, e a Diva eu fui lá, me encontrei com ela e com o Isaías, eles me colocaram na banda. Quando foi para viajar, ele já viajei com o Eric, porque automaticamente eles contrataram eu e o Eric como coreógrafo e a gente viajou junto. Sim. Ó, ô Aline, responde se quiser. Quanto era o cachê lá, ou era cachê, ou era salário lá na Aviões? No Aviões a gente ganhava por show. A gente entrou ganhando um valor e todo ano aumentava. Quando ajustava o salário, aumentava também o nosso cachê. Só que a gente ganhava por show. Assim, eu não posso te dizer o certo, porque depende de quantos shows a gente fazia. Mas nunca era menos de R$4.000. Nunca era menos que isso. Mas por show dava o quê? Dava 100, 150, 200 por show que ele pagava? Não, era 200 e pouco. Era 200 e pouco por show. Nunca foi 100 e pouco. Na garota não. Era quanto? Na garota eu recebia fixo, né? Na garota era 4.000 que eu recebia, era fixo. Então foi o mesmo valor da época da Dani. Dani disse que na garota era 4.000. Isso. Era porque era fixo, né? Esse valor. Lá na garota tinha um detalhe, né? Umas ganhava 3, outras ganhava 2.500, outras ganhava 4. Eu não sei porque era assim. Né? Depois que eu entrei, mudou mais isso aí. Depois que eu entrei, acho que era poucas as que ganhavam menos, entendeu? Depois que eu entrei, ficou mais aquele negócio mais justo. Todo mundo ganhava igual. Você não saiu na Playboy, né? Da Aviões. Você entrou depois, né? Ou não? Foi depois. Você pousaria? Se você tivesse, na época, tivesse recebido o convite, você aceitaria o convite? Na época, a Solange até brincava. Menina, se tivesse uma Playboy, essa Aline nessa Playboy, meu Deus do céu. Aí eu falei, eu pousaria mesmo, porque na época eu era solteira, Sim. né? Aí eu hoje em dia falar um negócio desse. Mas o que é bonito é para se mostrar e pagando bem, que mal tem, né? Que mal tem, verdade. O Clélio mandou aqui. Tem observado que muitas dançarinas conseguiu se estabelecer, mas que muitos vocalistas de banda. Tem muito vocalista que deu a doida aí, não juntou nada, mas tem muitas dançarinas. Porque inclusive os vocalistas ganham muito mais que as dançarinas, né? Ele 1000 vezes está mais estabelecido do que uma própria dançarina, né? Mas é que tem algumas dançarinas que realmente são centradas. Elas trabalham, sabe que é muito suado, é um dinheiro muito suado, é muito cansativo. O povo pensa assim que é só glamour, que não é, mas não, você não tem vida, você não vive, você não pode marcar um final de semana, você não pode marcar uma saída, nada certo, porque sua vida é incerta. Você vive exclusivamente para a banda. Mas assim, então é um dinheiro muito... Se você perguntar para mim, eu era das pessoas que não dava valor. Eu vou logo dizer. Eu queria ser centrada e guardar dinheiro, eu já não eu nunca fui. Nunca fui. É a Ave Maria, ela é a louca da compulsividade. A Luísa tá falando... O que eu ganho? A Luísa tá falando ali, é porque as dançarinas casaram com homens ricos. Nem todas, não foram todas, não. Nem todas. Eu não casei com homem rico. Eu sou casada com um homem que é meio termo. Vive bem, tem as coisas, né? Mas dizer que é rico, rico não é rico, não. Nem todo mundo casou com rico, né? Mas são poucas, na realidade são poucas as que casaram com homem rico. Sim. Desculpa, estão perguntando aqui se você tem intimidade
E amizade com Solange ou é só profissional? Não, eu tenho, porque ela é madrinha do meu filho mais velho, ela foi minha madrinha de casamento, mas na verdade isso tudo é o meu marido, porque o meu marido ele veio trabalhar em Fortaleza por causa dela. Ela praticamente trouxe ele para trabalhar. Então, automaticamente isso, eu fui criando, tendo mais intimidade com ela por causa dele, porque eu me casei com ele Sim. e a gente sempre frequentava ali a casa dela, as festas, casamento e tudo, entendeu? Sempre eu tava nesses eventos justamente por isso, pela essa amizade. E é claro que eu sempre tive um carinho, um amor por ela demais, de fã, de acima de tudo. E ela também sempre teve por mim. Ela sempre me tratou muito, muito, muito bem mesmo. Independente antes de se envolver com o Arnaldo, que é amigo dela, ela sempre já me tratou muito bem nos aviões, muito mesmo. Ô, Aline, você chegou a receber convite da calcinha preta na época? Cheguei, cheguei. E aí não foi porque Cheguei. Não, não fiquei com coragem de sair de Fortaleza para ir para lá. Eu falei, ai, gente, eu já passei tanto tempo para criar raízes aqui em Fortaleza, agora eu vou lá para Aracaju para criar raiz tudo de novo, sem amizade. Eu meio que não fui por medo, você estava na Aviões ou no mas por Garota medo. na época? Eita, agora eu não lembro se era na Garota ou no Aviões. Agora eu não consigo me lembrar. Alguém aqui que me segue deve saber. Quando eu tive esse convite para calcinha, talvez tenha sido. Não lembro. Você acredita que eu não lembro? Eu não tenho dúvida. Porque eu sempre fui muito fã da calcinha, né? Sempre fui muito fã dos bailarinos. Do Denis, da Nana, da Amanda, da Maricela Sim, Salles. Eu sempre fui louca por essa formação. sim. Então, quando eles me chamaram, eu falei, caramba, gente, eu vivi minha vida vendo esse povo dançando. Mas ainda não foi na época deles, foi depois, Ah, né? Foi tá. logo depois Da saída dessa deles. Tá formação que bom. eu fui chamada. Foi. E aí eu não fui mesmo por coragem mesmo, com medo de ir para outra cidade mesmo. Quem te Só chamou? isso. Quem te chamou? Ixi, eu não sei. Foi uma pessoa que me chamou para mim em Aracaju para falar. O Arames falou aqui para mim que eu estava na Garota quando eu fui chamada. Pronto, ele já é porque ele sabe. Eu não me lembro quem foi que entrou em contato, mas a pessoa que entrou em contato comigo queria que eu fosse em Aracaju para eles me conhecer pessoalmente, mas realmente eles queriam que eu dançasse lá mesmo. Eu lembro disso. Por falar em calcinha preta, gente, deixa eu só esclarecer aqui. Na minha entrevista com a Dani Stephanie, Dani disse, até falou aí, até bombou isso aí na internet, um trechinho, porque às vezes o pessoal pega um trechinho da entrevista e posta só aquilo e não vê a sequência da entrevista toda. Então, aí bombou porque Dani disse que não precisou fazer o que muitas faziam para ficar, para estar lá na banda. Aí eu perguntei o que era que muitas faziam. Ela ficar com o Gilton. E aí gerou um monte de coisa, da calcinha. Aí gerou um monte de coisa e algumas meninas ligaram para mim porque queriam falar com Dani, não sei o quê. Só que foi o que eu disse. Dani não disse fulana ficou com Gilton, Não fulana disse, é ficou com verdade. Fulana, ficou com Gilton. Ela não ficou, não falou isso. E foi o que ela disse. Aí depois eu conversando com a Dani ontem, ela fez, Rick, é porque tu faz uma pergunta atrás da outra e o pessoal entendeu que eu quis dizer que Nana ou Maristela ou Amanda ficou com Gilton, mas não foi. Eu disse que tinha meninas lá que ficavam com Gilton e depois de um tempo, do decorrer da entrevista, eu perguntei quem era a formação. E na época que ela foi, tava Maristela, tava Amanda, tava Leia, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E, gente, é fato. Tem dançarina que fica com dono de banda. Como a Aline disse que já ficou com Isaías, não negou e pronto. Mas não. Enfim. É isso. Gente, é normal você ali para você fazer o que você quiser, você não é obrigada. Inclusive, se você não quer ficar com a pessoa, você sai da banda. Ou então também não. Já teve casos. E muitas vezes também não precisa, não quer dizer que fica para poder entrar. Eu acho que se você trabalha bem, é um profissional que trabalha bem, eu acho que você não precisa ficar com ninguém para você estar naquele lugar. Você vai ser consequência do que vai acontecer, que vai rolar. Não tem nada a ver com o seu profissionalismo. Você fica se você quiser. Aí eu não acho que você vai ficar na banda se você ficar com a pessoa, não. Se você é profissional, você trabalha bem, você vai ficar na banda, independente se você vai ficar com o dono ou não. Exatamente. Mas também é diferente também. Tem muitas que ficam, como foi no caso da Aline, já estava na banda, não ficou para poder entrar, né? Você já estava.
Verdade. Tem várias Verdade. interrogações e várias vírgulas aí, né, no decorrer da história. Mas o pessoal só pega a palavra, ficou com o dono da banda. Aí já pega assim, deu para poder entrar na banda. Não, gente, pelo amor de Deus, não foi isso, viu? Pelo amor de Deus, para ficar bem claro aqui que não foi. Ninguém precisa ficar com o dono de banda, pelo menos no meu tempo, eu digo por mim. Não precisar ficar com o dono da banda para ficar na banda. Se você, na época, era o seguinte: o fato de você sair da Garota Safada já enchia os olhos deles, do Aviões. Então, automaticamente, estou precisando de uma dançarina aqui. Ah, fulana saiu da Garota Safada, então vamos pegar ela. Era muito mais fácil pegar uma que já vinha preparada, que já estava lá na vitrine, vamos dizer, e trazer para cá. Muito mais fácil do que eu pegar uma que ainda vai pegar a coreografia, não sabe se dançar bem, não sabe desenvoltura. Então é muito mais fácil pegar aquela que já está no caminho andado, que já está de cirurgia e tudo. Então eu acho que se você trabalha bem, gente, não tem esse negócio. Eu vou ter que fazer teste de sofá para entrar na banda. Não existe isso, não. E se teve, gente, não posso falar porque não foi o que aconteceu comigo. Eu posso falar por mim, né? Nenhuma das duas bandas eu precisei disso. Até Nenhuma. porque também Nenhuma das três. sempre tinha essa disputa, né, da Aviões e da Garota, para puxar a dançarina da outra, né? Uma puxava a dançarina da Verdade. outra. Era muito isso nessa época. Ó, o pessoal saiu de Manaus com um sonho: ser dançarina das maiores bandas de forró do Nordeste. Só Deus sabe tudo o que você passou. Quanta coisa você teve que engolir. Quantas vezes você sorriu, quantas vezes você chorou, quantas vezes você se melhorou. Só Deus sabe, nesse mundo de ego tão grande, o que você passou para chegar até Fortaleza. Eu costumo dizer que Fortaleza é uma fábrica de mulheres bonitas e gostosas e dançarinas, que eu posso Verdade. dizer, não perde para nenhum outro balé. De jeito nenhum. Só mulheres lindas Aline, mesmo. você passou Sacode, Garota Safada, Aviões, hoje está na Solange, com Solange. Você conseguiu se realizar artisticamente? Ou falta, ou precisa de mais alguma coisa? Você, não, quero mais, que não é errado. Mas você conseguiu já se realizar? Não, claro que Não, sem não. querer mesmo. Você já conseguiu se realizar? Não, eu digo para você que eu sou realizada 100% na minha vida. 100%. Eu consegui chegar onde eu quis chegar. E não vou dizer para você, não demorou muito, foi rápido. Mas eu lutei muito, eu busquei muito isso. Eu fui embora sem olhar para trás. Falei, eu vou conseguir, independente se eu não conseguir, eu volto. Mas eu não precisei voltar porque eu consegui. Eu sou muito realizada. Mas eu sinto que para mim ainda não acabou. É como se tivesse uma coisa faltando. Não sei te dizer bem o quê. Mas realizada hoje em dia eu sou, porque eu alcancei onde eu queria alcançar. Mas eu sinto que ainda falta uma coisinha assim de nada, porque eu sou muito apaixonada pela dança. Muito, 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 muito. Eu sempre dancei mais por amor do que por dinheiro. Tem gente que dança por necessidade, mas a gente tem que deixar aqui dizer que tem vários outros meios de você conseguir ganhar dinheiro e viver. Mas eu vivi disso até hoje, até uns anos atrás, e até hoje ainda. Porque eu amo dançar. É uma coisa para mim que é uma coisa que vem da alma. Não é, ai, porque eu gosto de dançar, não. É uma coisa que quando eu tô lá em cima, eu me realizo total. É uma coisa que sai da minha alma para fora. Eu amo a dança. Eu vivo de dança com o maior orgulho do mundo. Hoje nem tanto mais. Mas se eu precisasse viver de dança, eu viveria com o maior orgulho do mundo, porque eu amo dançar, é o maior orgulho da minha vida. Eu realizei, eu sou muitos sonhos, eu sou realizada total, mas eu sinto que ainda tem uma coisinha. Uma coisinha, ainda vou descobrir o que é, que parece que ainda está reservado para mim. Eu sinto que ainda tem uma coisinha. Tanto que eu tive filho, meu último filho, com pouco tempo, com 6 meses, eu botei a dançar com a Sol, né? Ainda estava Sim. gordinha ainda. E aí eu me dediquei tudo, né? E tipo assim, eu nem esperava. E eu postei um texto no meu Instagram quando eu voltei. Que Deus era muito maravilhoso para mim, porque eu jamais pensei que um dia ia voltar a dançar, porque pelo fato de eu ter filhos, né? E algumas bandas, depois que as mulheres saem e têm filhos, eles não contratam mais. A realidade é essa, não contratam. Tem umas ali que são poucas, mas
Tipo, depois do meu tempo, eu não vi mais contratando nenhuma mulher, nenhuma das dançarinas que tiveram filho. E eu pensei jamais que ia voltar a dançar. E a Solange me deu essa oportunidade. Cara, Isso eu inclusive, digo pra você, gente. eu achei massa quando o balé, Solange botou o balé, porque veio matando aquela saudade que o público tá do balé, dos fãs, né, das bailarinas, dos bailarinos nos Muito, palcos. muito. Quando você saiu do avião, já foi nessa, quando resolveram tirar o balé, ou você tinha saído antes? Não, eu saí porque eu Tá. engravidei. Eu engravidei da minha primeira filha. Foi por isso que eu Já que tu saí. tinha intimidade com Isaías, assim, uma amizade com ele, por que tu não ligou pra ele e fez, puta que pariu, Isaías, tirar as meninas, que eu teria dito. Ah, na época eu tava muito assim, eu tava muito centrada na minha vida, né? Eu tive filho e, tipo, eu tava meio que afastada Sim. mesmo, né? Eu tava muito afastada. Eu, tipo, eu não saí, não tava mais saindo mais, não tava mais tendo aquele convívio. Então, eu tava muito afastada dessa época. Eu vim voltar depois desse convívio, depois que eu já, com banda de novo, quando eu me casei com o meu marido atual. Aí que eu voltei a, de novo, conviver com o pessoal de banda, a festa, encontrar os pessoal de banda, dançarina e Sim. etc, né? Mas naquela época eu estava muito É afastada. porque foi aviões tirar, as outras bandas desembestaram. Tem, 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 tem. Aviões já veio com a moda de só mulher, né? Tirar os homens. Quando tirou É, homem, aí as bandas começaram. Tirando os homens. Vamos deixar só mulher, vamos deixar só mulher. Quando tirou, olha, quem tá aqui é a Mimosa. Beijo, Mimosa, que foi da calcinha preta e do Brasas do Forró. Beijo, Mimosa. Mimosa tá dizendo, Rick, ela não tem filtros. Não, ela tem quantos filhos? Você tem quantos filhos? Um só, não é, Aline? gente, hoje eu tenho 3 filhos, tá? Um é do coração, que é o meu mais velho, e os outros 2. Que é a Yasmin, um é o Arnaldo Neto do coração, outra é a Yasmine, de 5 aninhos, e o Teodoro, de 1 ano e 3 meses. São 3 filhos, gente, que eu tenho. Ah, massa, respondido. Estão falando ali que a garota tirou primeiro o balé. Enfim, garota, Foi a garota garota. aviões foi tirando, as outras desembestaram, desempregando o povo e, enfim. Teve umas que casaram, teve umas que viraram, muita gente virou personal, foi estudar, porque não tinha É, tempo de verdade. estudar, foi fazer faculdade, virou personal. Muita gente entrou no Fit Dance, Verdade. Teve muita gente que seguiu, não parou muita não, gente né? seguiu. Vamos lá. Aline, para terminar, gente, eu já estou terminando, tá? Aline, 2020, complete a frase. 2020 foi um ano que. Muito desafiador. Muito desafiador. Muitas provações, um ano muito difícil, um ano de muito medo, de muitas incertezas. Mas, assim, acima de tudo, de muita fé, acima de todas essas incertezas, muita fé, muita perseverança, sabe, por dias melhores. E eu tenho muita fé que vai vir, entendeu? Às vezes, para vezes que a gente fica pensando que é impossível, mas para Deus nada é impossível. E a gente vai passar disso, com certeza, porque acima de tudo eu acho que a gente tem que agradecer por a gente estar aqui, estar com saúde, estar com a nossa família debaixo do nosso teto bem, e é o que importa. E 2021 tá aí, vai vir, cheio de fé, cheio de coisas boas. Eu só consigo pensar positivo, não penso em nenhum momento negativo, eu só consigo pensar que vai ser um ano pra gente, que as coisas vão melhorar demais, 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 com muita fé em Deus. Aline, a vida é um filme, a gente costuma dizer. E você é a diretora do seu filme, do seu 2021. Se você pudesse me contar agora, falar pra gente agora, um trechinho do trailer do seu filme de 2021. Lembre-se, o que você determinar vai acontecer. Como for o trailer da sua vida que você disser aqui, vai acontecer. Lembre-se, palavra tem poder. Como você determina o trailer do seu 2021? Eu me vejo uma mulher assim, 100% mais realizada na minha vida financeira, com meus trabalhos, firme e forte, que é minha vontade muito grande, que é trabalhar com a internet. E eu pretendo focar mais e com certeza alcançar todos os meus objetivos. Ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor, ser de tudo melhor. Tudo que eu já fui todos esses anos, eu ainda quero ser melhor ainda, o possível. Aline, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Quero te agradecer demais.